Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as aparições de Deus no Antigo Testamento. E nós iniciamos com esta pergunta: será que Deus realmente foi visto no Antigo Testamento? Pois bem, nós vamos analisar algumas passagens. Não vamos analisar todas, são muitas, mas nós vamos pegar algumas passagens onde consta que Deus apareceu, que Deus foi visto. Então nós vamos fazer uma análise se realmente Deus foi visto ou se não foi visto. Vamos começar aqui em Gênesis 12, 7, que diz o seguinte. Gênesis 12, 7. Olha o que diz aqui. Apareceu o Senhor a Abraão. Ok? Aqui diz apareceu o Senhor a Abraão. Apenas diz apareceu o Senhor a Abraão. Mas aqui não diz a forma que Deus apareceu a Abraão. Apenas o autor sagrado diz apareceu o Senhor a Abraão. Inclusive, esta referência aqui, Estevão faz referência a ela quando Estevão dizia apareceu o Senhor a Abraão quando ele ainda estava em Ur, ok? Então, Estevão ele faz referência à aparição de Deus a Abraão. Vamos aqui ler mais um versículo, 17:1 de Gênesis. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma ocorrência da aparição de Deus. Aqui diz que o Senhor, Jeová ou Yud-Heh-Vav-Heh, apareceu ao Senhor. Apenas nós lemos, o Senhor apareceu a Abraão, mas aqui não se diz de que forma o Senhor apareceu. Não está dito de que forma o Senhor apareceu. Vamos agora para Gênesis 32:30, queridos. Olha o que nos diz. Gênesis 32:30 diz o seguinte. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Ora, a narrativa aqui em foco, o texto que lemos, ele faz parte de um fragmento, de um contexto que mostra a luta de um homem com Jacó no val de Jaboque. Eu vou fazer questão de ler aqui para o Senhor. Ficando só ele e lutava com ele um homem até o romper do dia. Ok? Aqui diz que um homem apareceu para Jacó e lutou com Jacó até o romper do dia. Eu vou ler mais um pouco aqui para vocês. Então diz, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Ok, meus irmãos? Então, aqui nós já temos mais uma base. Como foi que, vamos supor que Deus apareceu para Abraão? Da narrativa aqui, se diz que um homem lutou com Jacó. Ora, todos os intérpretes, principalmente os intérpretes judeus, eles dizem que foi um anjo que apareceu com Jacó, para Jacó e lutou com Jacó. É interessante que Oséias 12:4 ele faz menção a este episódio. Eu quero ler aqui para os senhores. Oséias 12:4, olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Como príncipe, vou aqui, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Aqui, Oséias diz, como príncipe se ouve com Deus. Como príncipe lutou com um anjo e prevaleceu.
chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Ok, de acordo com Oséias aqui ele já está interpretando, e ele diz claramente que foi um anjo quem lutou com Jacó. A tradição cristã, meus irmãos, tem identificado esse anjo, vamos dizer, o anjo do Senhor, com Jesus Cristo. De acordo com a tradição cristã, por tradição cristã, vamos entender não o que está escrito no Novo Testamento, mas a tradição cristã, desenvolvida pelos pais da igreja, vai nos dizer que este anjo, ou este homem que lutou com Jacó, na verdade é o Senhor Jesus Cristo em sua forma pré-encarnada. Mas lembrem-se que essa ideia de que Jesus tinha uma forma pré-encarnada, uma forma angelical antes da encarnação, ela não é uma ideia bíblica, ela não é uma ideia defendida na Bíblia, não é uma ideia defendida no Novo Testamento. Essa ideia, ela nasce com os pais da igreja e o seu início, de acordo com as minhas pesquisas, está em Justino Mártir, no seu diálogo com Trifão. Ele vai dizer que o anjo do Senhor no Antigo Testamento, as aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento, ela reporta ao Filho. Justino, ele diz que o anjo do Senhor no Antigo Testamento, na verdade, é o Filho de Deus em sua forma pré-encarnada. Mas volto a repetir, o Novo Testamento jamais diz que o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Então, prossigamos. Então, aqui a gente já tem mais uma luz e a gente vê que, apesar de Jacó ter dito assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Ora, aqui já fica mais claro que, apesar de Jacó ter dito, vi a Deus face a face, mas fica claro que Jacó, ele estava lutando com um homem e, de acordo com a interpretação de Oséias, aquele homem que lutou com Jacó era um anjo. Então Jacó, ele sabia que ele era um anjo, o anjo do Senhor. Por isso ele disse, vi a Deus face a face. Eu quero aproveitar aqui também fazer ainda mais uma, vamos dizer, observação. De acordo com muitos judeus, eles chegam a conceber a ideia de que realmente este anjo aqui era uma teofania, era uma manifestação de Yahvé. De acordo com alguns judeus, Yahvé, ele se manifestava para os homens numa forma de anjo. Mas, de acordo com a boa parte dos intérpretes judeus, os rabinos, eles dizem que realmente aqui não era Yahvé. Aqui era, na verdade, um anjo. E alguns identificam este anjo com Gabriel, o anjo Gabriel. De acordo com muitos rabinos, este anjo em questão que lutou com Jacó era o anjo Gabriel. O certo, meus irmãos, é que Oséias 12:4 diz claramente que era um anjo. Embora estejamos aqui lendo que Jacó diz, vi a Deus face a face, todavia, o judaísmo posterior, a partir de Oséias, entendeu que aqui era um anjo que estava lutando com Jacó. Prossigamos. Juízes capítulo 6. Olha o que diz. Juízes. Vamos ver o que nos diz Juízes. Juízes capítulo 6 e versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aqui você vê que, de acordo com os antigos, ver o anjo do Senhor equivalia a ver o próprio Deus. Daí eu volto a dizer, alguns intérpretes entendem que este anjo do Senhor era a forma pré-encarnada de Jesus Cristo. Outros intérpretes judeus dizem que simplesmente o anjo do Senhor era um anjo especial, um mensageiro que Deus enviava. Tá certo? E ainda outros judeus dizem que não, que
Deus, ele lançava, vamos comparar, ele lançava raios de si, é como se Deus fosse o sol, e ele lançava raios em forma angelical, ou seja, anjos. Às vezes o próprio Deus, ele se manifestava como um anjo. Tudo isso nós encontramos no judaísmo, ok, queridos? O certo é que ver o anjo do Senhor equivalia, de acordo com o que nós lemos, ver o próprio Deus. Ok, meus irmãos? Juízes 13, 22. Vamos ver o que diz aqui. 13, 22. Lei do 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Como eu já falei para vocês, de acordo com esta tradição, com esta crença, ver o anjo do Senhor era o equivalente a estar vendo a Deus. Ok, meus irmãos? A estar vendo a Deus. Vamos lá. Isaías 6:1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então veja que Isaías diz que viu o Senhor. E em Isaías 6:5 diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor. Então Isaías testifica que viu o Senhor. Nós lemos também em Ezequiel 1:26 que Ezequiel teve uma visão em que o Senhor estava à semelhança de um homem assentado num trono. Nós ainda lemos em Daniel 7:13 que diz que vejo um como filho do homem vindos nas nuvens. E ele viu não só o filho do homem, mas viu também o ancião de dias. Então o ancião de dias não era outra pessoa senão o Senhor. Então você vê que estas visões da aparição de Deus, elas foram, vamos dizer, frequentes no Antigo Testamento. Ok, meus irmãos? Então continua a pergunta. Será que realmente aquilo que os homens viam, que nós lemos, Deus apareceu, Deus foi visto, será que realmente ali Deus, o próprio Deus, de forma física, palpável, visível, será que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, será que ele realmente, ele, não outro, sem mediador, sem nada, será que o próprio Deus apareceu para Abraão? Será que o próprio Deus lutou com Jacó? Será que o próprio Deus, foi contemplado por Isaías? Será que o próprio Deus realmente nas páginas do Antigo Testamento apareceu para os antigos? Vamos ler aqui em Êxodo 24, mais uma passagem. Êxodo capítulo 24, versículos 10 e 11. O que nos diz aqui, meus irmãos? Vamos lá. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. E mais uma vez você vê aqui que está escrito que eles viram o Deus de Israel. Ok, meus irmãos? Eles viram o Deus de Israel. Não se diz aqui de que forma eles viram o Deus de Israel. Mas como eu falo para vocês, de acordo com alguns rabinos, realmente Deus ele se manifestou em forma angelical e falava com os judeus. Outros rabinos explicam que, na verdade, Deus ele nunca foi visto por homem algum. De acordo com alguns rabinos, Deus nunca foi visto por homem algum, mas Deus ele se manifestava de acordo com o que o homem poderia compreender. Visto que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, então Deus ele usava a figura de um homem
e aparecia para os homens. Mas na verdade aquilo eram apenas, como se diz, visões. Não era realidade palpável, não era uma realidade vista a olhos nus, mas era uma visão. Então, de acordo com alguns rabinos, na verdade Deus, na sua essência, nunca foi contemplado por ninguém, meus irmãos. Então vamos continuar aqui. Vamos ainda ver aqui em Êxodo, capítulo 33. Se realmente Deus, na sua essência, na sua plenitude, Deus, o próprio Deus, será que ele realmente já foi visto? Êxodo 33 e 20, olha o que nos diz aqui. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, de acordo com uma antiga tradição, o homem não poderia ver a Deus, porque quem visse a face de Deus, essa era uma tradição corrente naquela época, morreria. E essa tradição nós vemos aqui ela nessa passagem. Volto a dizer, de acordo com alguns rabinos, Deus nunca, jamais foi visto. Quando nós lemos que alguém viu a Deus, na verdade ele estava tendo visões, mas não que ele tivesse realmente vendo a Deus, porque Deus é eternamente, totalmente invisível. Deus jamais pode ser visto. Eu lendo num comentário deixa eu lembrar, o Filon de Alexandria, Filon ele diz que Deus, às vezes ele tomava forma de anjo, sem contudo perder a sua essência. De acordo com Filon, Deus é eternamente invisível, ele não pode ser visto, ele não pode ser apalpado, Deus é eternamente invisível, totalmente invisível, Deus é espírito. Mas de acordo com Filon, Deus ele poderia, em forma de visão, nas visões, aparecer, tomar uma forma, quem sabe de anjo, de homem, sem contudo perder a sua essência. Porque para Filon de Alexandria, Deus era totalmente invisível, era espírito. Ele não poderia ser compreendido de forma física, de forma visível, de forma material, de forma palpável. Ok, queridos? Ainda repetindo, de acordo com muitos teólogos do cristianismo, o Deus que era visto aqui no Antigo Testamento, na verdade, era Jesus Cristo. Repito, de acordo com os mestres do cristianismo, muitos, o Deus que aparecia nas páginas do Antigo Testamento era o Filho e não o Pai. Ok, queridos? 33:11 de Êxodo. O que diz aqui? Eu li 24:10-11, agora vamos para 33:11. 33:11 eu também já li aqui. Então, queridos, a questão é a seguinte. Vamos ver. Moisés, ele viu ou não viu a face de Deus? Vamos ver aqui. Outra pergunta é, Deus realmente ele estava sendo visto pelos israelitas ou não estava? 33, eu vou ler mais uma vez, 33:20, olha o que diz. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu quero ler só para vocês aqui, lembre-se que nós já lemos em Êxodo 24:10-11, que os filhos de Israel viram a Deus. Mas olha o que nós lemos em Deuteronômio 5:4. Vamos ver. Deuteronômio 5:4. Vamos ver o que diz. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Ok?
Agora prossigamos a leitura. Eu li Deuteronômio 5, 4. Agora vamos ver bem aqui o que diz ainda. Deuteronômio. Eu li Deuteronômio 5, 4. Ok? Vou prosseguir aqui a leitura. Face a face falou o Senhor conosco no meio do fogo. Nesse tempo eu estava... Deixa eu procurar bem aqui um aqui. Talvez eu não encontrarei aqui, mas eu quero dizer o seguinte. No mesmo livro de Deuteronômio, se diz que eles ouviram a voz. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui. Eles ouviram a voz, mas não viram forma alguma. Deixa eu ver aqui em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. O que diz aqui? Deuteronômio 34, 10. Será que é isso que eu quero? Pronto. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Aqui diz, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem Deus tratou face a face. Só que no mesmo livro, queridos, eu não estou encontrando a passagem agora, diz que quando os filhos de Israel ouviram a voz de Deus, todavia eles não tiveram uma visão de qualquer imagem. Nenhuma semelhança eles viram. Então você vê que ora se diz que Deus foi visto, ora se diz que eles ouviram apenas a voz, o som das palavras. Ok? Eu estou aqui trazendo para vocês esses informes porque é importante. Nós sabemos se Deus foi ou não foi visto no Antigo Testamento. Finalmente nós vamos chegar aqui no Novo Testamento. O que o Novo Testamento tem a dizer para nós? Deus foi ou não foi visto nas páginas do Antigo Testamento? João 18, olha o que diz. Deus nunca foi visto por alguém. Olhe bem, meus irmãos. Deus, de acordo com o que lemos aqui, Deus nunca foi visto por alguém. A pergunta é, mas será que o autor aqui ele não leu o que eu leu? E por que ele diz que Deus nunca foi visto? Ora, na sua essência, Deus nunca foi visto. De acordo com o autor, a primeira vez que Deus foi visto foi na encarnação do Filho. Olha o que ele diz. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui nas páginas do Novo Testamento, queridos, a primeira vez que Deus é visto é por meio do Filho. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se fez carne. Foi visto dos anjos, foi contemplado dos anjos. Então, Paulo diz em 1 Timóteo 3,16 que Deus se fez carne. Então, de acordo com o Novo Testamento, a primeira vez que os homens apalparam, a primeira vez que os homens viram realmente Deus de forma palpável com os olhos, foi na encarnação do Filho. Antes, de acordo com o Novo Testamento, Deus nunca foi visto. Essa é a palavra do Novo Testamento. Se no Antigo você tem dúvidas, porque ora o Antigo Testamento diz que Deus foi visto, ora diz que foi um anjo, ora diz que eles ouviam apenas a voz, mas não viam forma alguma, e aí a gente fica na dúvida. E então, Deus foi ou não foi visto? Quando você chega no Novo Testamento, aí o Novo Testamento ele é muito claro em dizer que Deus nunca foi visto. Vou repetir a leitura. Deus nunca foi visto por ninguém. Nunca, meu irmão. Homem nenhum viu a Deus. Homem nenhum viu a Deus. E eu acrescento aqui nessa declaração. Nenhum ser nos céus, na terra, debaixo da terra, jamais viu a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é Espírito. Está lá em João 4,24. O Senhor é Espírito. Deus é Espírito. Está em 2 Coríntios 3. Aí você lê dos versículos 16 a 18, que diz que o Senhor é Espírito. Lá diz que o Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor? Então há liberdade. Então a natureza de Deus, ela é invisível. E o Novo Testamento, a avaliação que o Novo Testamento faz do que nós lemos no Antigo Testamento é esta: Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. Nós lemos ainda em João 6,46. Olha o que Jesus Cristo diz. João 6,46. Vamos ver o que diz. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Mais uma vez aqui, o Novo Testamento afirma que ninguém jamais viu o Pai. De acordo com o Novo Testamento, o Pai só pode ser visto no Filho. Na encarnação do Logos, os homens puderam ver e tocar em Deus. É isso que o Novo Testamento diz. Aquele Senhor que a gente vê no Antigo Testamento, o Senhor Jeová, ou Javé, Yud-Hei Vav-Hei, o Senhor que aparece no Antigo Testamento, o Senhor que falou com Abraão, com Isaac e Jacó, o Senhor que se manifesta nas páginas do Antigo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, ele se fez carne. De acordo com o Novo Testamento, meus irmãos, o mesmo Deus que aparece nas páginas do Antigo Testamento, ele se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Isso é o próprio Novo Testamento que diz, não sou eu. Olha o que diz João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. Ora, veja que o Verbo é Deus, é a mesma coisa dele dizer. E Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Outras traduções dizem como a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Deus unigênito, outras traduções, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então é o Novo Testamento quem está dizendo, queridos, que o Deus do Antigo Testamento, ele se fez carne. E foi no momento que Deus se fez carne, no momento que ele nasceu de uma virgem, cresceu e ensinava na Palestina, foi durante este tempo que Deus foi visto e tocado e sentido pelos homens. Antes, tudo que nós lemos de aparições de Deus, ali ou era um anjo ou eram visões. Mas de acordo com o Novo Testamento, Deus, na sua essência, Deus nunca foi visto, nunca foi tocado antes da encarnação de Cristo. 1 Timóteo 1,17, vamos ler aqui. Olha o que diz Paulo. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos Reis, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Foi o que eu disse para os senhores. Agora há pouco, Deus é invisível, é Espírito. E com esta palavra concorda João 4,24, que diz Deus é Espírito. E Paulo também aqui acaba de dizer, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E este único Deus aqui, meus irmãos, que Paulo está falando, é Jesus Cristo. É só você ler em Romanos 9,5 que ele chama Jesus Cristo de Deus. Atos 20, 28 também diz que Deus derramou o seu sangue. Veja, pasmem, Atos 20, 28 diz que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Ora, é óbvio que quando Paulo diz que a igreja foi comprada e resgatada pelo sangue de Deus, ele está se referindo ao Deus encarnado, a Jesus Cristo. O único Deus que derramou sangue foi Jesus Cristo. Logo, é em Jesus Cristo que Deus foi apalpado e contemplado e visto, meus irmãos. É isso que o Novo Testamento diz para nós. Aqui eu apenas quero aproveitar para lhes dizer, não podemos, porém, confundir o Filho com o Pai ou com o Espírito Santo.
Apesar de eu estar dizendo tudo isso aqui, mas não podemos concordar com o unicismo, que diz que Deus se manifestou na forma de Pai, na forma de Filho, na forma de Espírito Santo. Não. Nós não podemos concordar com o unicismo que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, manifestada em formas diferentes. Não. Nós dizemos que o único Deus, não existe outro, ele veio a este mundo e se manifestou. Aquilo que de Deus foi lançado neste mundo, eu vou usar aqui a analogia do raio. Deus o todo é o sol. Então Deus, ele lançou os seus raios, ou o seu raio. Aquilo que saiu de Deus chama-se Filho. Aquilo que passou por meio de Maria, que foi gerado em Maria e que nasceu, aquilo nós chamamos de Filho. E aquilo que nasceu de Maria não pode ser confundido com o Pai. Não pode. O Pai nunca se encarnou. O Pai jamais se encarnou. Quando Cristo, então, o Deus encarnado, Deus homem, subiu ao céu, depois da sua assunção e sua subida, sua glorificação, então vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não pode ser confundido nem com o Pai e nem com o Filho. Mas eu quero aproveitar e dizer para vocês que, assim como o Pai sempre eternamente esteve assim como o Filho sempre e eternamente esteve no Pai, assim o Espírito Santo sempre e eternamente esteve no Filho. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, um único Deus. No Novo Testamento a gente lê sobre o Filho que ele é Deus. No Novo Testamento a gente lê sobre o Espírito Santo que ele é Deus. Existem 3 deuses? Não. Só existe um Deus. Paulo diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai, há um só Senhor, Jesus Cristo, e há um só Espírito Santo. É isso que o Novo Testamento diz. Mas nós não podemos conceber Deus em termos físicos, palpáveis, queridos. Nós não podemos. Essa concepção trinitariana, ela acaba sendo politeísta. A concepção trinitariana de 3 deuses, ou pelo menos 2 deles sendo palpáveis, que tenham corpos e que sejam separados, distintos, isso é politeísmo. E nós não podemos e nem devemos concordar com esse trinitarismo politeísta. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo ainda 6,16. Olha o que diz. Vou ler versículo 15, 6,15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, olha o que Paulo diz, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O que Paulo está dizendo aqui é que quando Jesus Cristo vir, ele manifestará este Deus único, imortal, invisível, que nenhum homem viu e nem pode ver. A ele seja glória para todos sempre. Amém. É isso que Paulo está dizendo. Leiamos aqui no versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, aparição, a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Repito, isso que Paulo está dizendo aqui é profundo, que Paulo está dizendo que quando Cristo aparecer, na parousia de Cristo, será revelado, aparecerá o Deus imortal, aparecerá o Deus único, mas como ele será visto? Como é que este Deus imortal, invisível, que nunca foi visto, será visto? Na pessoa do Filho, meus irmãos. Não se enganem. A parousia de Cristo manifestará, como diz Paulo, o único Deus que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder para todos sempre. Amém. Este Deus, que jamais foi visto, jamais, antes da encarnação, jamais foi visto, esse Deus
ele foi visto na pessoa do Filho. Na encarnação do Logos, Deus foi manifestado aos homens. É isso que diz o Novo Testamento. E quando Cristo vier, ele manifestará o Deus invisível, o Deus glorioso, para todos os homens. E como é que Deus será visto? Na pessoa do Filho, meus irmãos. É na pessoa do Filho. 1 João 4, 12 e 20, para encerrarmos aqui. 1 João 4, 12 e 20, é o que diz? Ninguém jamais viu a Deus. O que João diz? Ninguém jamais viu a Deus. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então o Novo Testamento ele é unânime, ele não deixa dúvidas sobre Deus. Tudo que nós lemos no Antigo Testamento sobre Deus apareceu para Abraão. Deus, aquele homem que lutou com Jacó, Jacó desvia Deus face a face. Todas essas narrativas, queridos, o Novo Testamento ele bate o martelo e diz, Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Deus unigênito de João, que está agora no seio do Pai, este o revelou, este o tornou conhecido. Tudo o que os homens precisam saber sobre Deus se encontra em Jesus Cristo. Nem mesmo anjos, nenhum ser criado jamais contemplou Deus antes da encarnação de Cristo. Foi somente no momento que o Logos se fez carne que toda a criação contemplou a Deus. Antes, repito, de acordo com o Novo Testamento, antes, nenhum ser, ninguém, João diz ninguém, ali ele não tinha em mente apenas os homens, mas João quando diz ninguém jamais viu a Deus, é João quem diz ninguém jamais viu a Deus. João não está falando apenas dos homens, mas de todos os seres criados. Ninguém jamais viu a Deus. Ok, queridos? Ninguém jamais viu a Deus. Então, se você esperava que depois da sua morte, ou depois do arrebatamento, você ia chegar no céu e ver lá o Pai assentado no trono, e o Filho no outro, e o Espírito Santo no outro, que você ia contemplar com seus olhos, Pai, Filho e Espírito Santo, corporalmente, você está equivocado. Você apenas vai ver o homem Jesus, aquele que se encarnou. É em Jesus Cristo que os homens verão a Deus. Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Você sabe o que Jesus quer dizer com isso? Então, se só os limpos de coração verão a Deus, e todos os homens ressuscitarão e aparecerão diante do trono de Deus, como é que apenas os limpos de coração verão a Deus? É na pessoa do Filho. Deus, apenas os justos verão a Deus na pessoa do Filho. Apenas. Dizia Santo Agostinho que o mesmo Jesus Cristo será visto por uns como Deus, mas por outros ele não será visto como Deus, porque apenas os limpos de coração, dizia Santo Agostinho, apenas os justos contemplarão Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus será contemplado apenas pelos justos. Certamente Santo Agostinho estava certo quando no seu livro A Trindade escreveu sobre isso. Ok, queridos? Então nós citamos aqui algumas passagens, existem outras certamente, mas as que nós citamos é bastante para deixar provado, de acordo com o Novo Testamento, comparando o Antigo com o Novo. Então o Novo Testamento ele é enfático em dizer que Deus jamais foi visto por ninguém. Professor, mas Isaías viu Deus, o Senhor. Está escrito lá em capítulo 12 de João que ele viu a glória do Senhor Jesus. Como é que ele não viu Deus? Muito bem. Se eu não me falhe a memória, foi Irineu de Leão que diz que aquelas visões de Deus todas eram proféticas. Ou seja, Deus, de acordo com Irineu de Leão, Deus apareceu
para os profetas e para os justos do Antigo Testamento na forma como ele ia se encarnar. Ou seja, o que eles estavam vendo de Deus ali, quando Isaías diz, vi o Senhor assentado no trono, ele realmente estava vendo o Senhor, mas ele estava vendo o Senhor na forma que ele ia se encarnar no futuro. E de fato, quando você lê o evangelista João no capítulo 12, você vai ver que João interpreta aquele Senhor visto por Isaías como sendo o próprio Jesus Cristo. E certamente Irineu de Leão ele tem razão quando diz que as visões de Deus no Antigo Testamento eram todas proféticas. Ou seja, Deus ele aparecia em visões, não em realidade, ele aparecia em visões proféticas, ou seja, Deus ele aparecia para os profetas e justos do Antigo Testamento na forma em que ele haveria de se encarnar. Mas na verdade, em realidades físicas e palpáveis, Deus jamais apareceu, jamais foi tocado nas páginas do Antigo Testamento, queridos. Jamais. O Novo Testamento ele é enfático em dizer que ninguém jamais viu a Deus. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. E eu agradeço pela sua atenção e que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.